Tem gente que vive cercado de tudo, um carinho, um cuidado, uma atenção. Nunca faltou um remédio, nunca faltou um abraço, nunca faltou beleza, vai dar tudo certo. Mas só que por dentro cresceu fraco, com medo de errar, com medo de tentar, sempre esperando que alguém lhe diga o que tem que fazer. E quando a vida exigiu postura, firmeza ou então uma decisão, aí essa pessoa travou. Por que alguém tão amado se sente tão despreparado para viver? Porque existe um tipo de amor que não prepara, ele protege tanto que enfraquece. Essa é a superproteção disfarçada de cuidado. Um amor ansioso que, com medo de ver o filho sofrer, impede que ele cresça. Enquanto a sociedade aplaude mães que fazem tudo pelos seus filhos, ninguém percebe o que está sendo gerado em silêncio. Crianças que não sabem esperar, adolescentes que não suportam ser contrariados, adultos que não se autorizam a existir sem permissão. Será que a gente está criando uma geração inteira de pessoas emocionalmente frágeis só porque a gente confunde amor com controle? Sim. E o mais assustador é que isso começa com a melhor das intenções. Queremos proteger, mas sem perceber a gente acaba bloqueando a dor, o erro e a frustração. Exatamente os ingredientes que constroem a maturidade emocional. Se eu estiver sempre por perto, meu filho nunca vai se machucar. Na verdade é quando você está sempre por perto que ele não aprende a se levantar sozinho. A segurança emocional, ela não nasce na ausência de dor, mas na vivência real com apoio emocional. Amor não é fazer por ele, é ensiná-lo a fazer mesmo tremendo. E esse é o assunto de hoje. A superproteção. E cuidado, o seu filho ele pode te culpar por isso. E antes de começar, onde aprender esses assuntos do canal? No Clube Se Controle, que é um grupo meu no WhatsApp com suporte e mentorias online. E o link vai estar lá na descrição. E agora é a hora que você pega papel e caneta porque vai começar uma aula. E bora pro vídeo. Muitas mães acreditam que amar é proteger de tudo. Do tropeço, da tristeza, da dor. Acham que cuidar é antecipar, resolver e evitar qualquer conflito. Mas só que existe uma armadilha por trás desse amor protetor. A superproteção disfarçada de cuidado. Ela não grita, não bate, não abandona. Pelo contrário, está sempre presente, sempre fazendo de tudo, sempre oferecendo o melhor. Mas só que sem perceber, essa mãe sufoca, não por maldade, mas com medo. Mas como algo tão cuidadoso pode estar prejudicando o meu filho? Porque quando você impede o seu filho de errar, cair, ou esperar, você impede também que ele aprenda a se levantar, resolver e lidar com o tempo da vida. A superproteção, ela mata aos poucos a tolerância, a frustração, que é uma das bases do amadurecimento emocional. E aí ela cresce no corpo, mas não o ego. E qual o resultado de tudo isso? Um adulto frágil, ansioso e dependente. O meu filho vai me agradecer por tudo que eu fiz por ele. Na maioria das vezes ele vai cobrar porque você não deixou ele aprender sozinho. Porque quando uma criança não experimenta os seus próprios limites, como é que ela vai confiar em si própria quando adulto? E um adulto que não confia em si mesmo sempre espera que alguém faça por ele. Então você precisa entender sobre esses 5 pilares que eu vou te contar agora. Já vai anotando aí. O escudo que impede o ego de crescer. Uma criança nasce frágil. É verdade, mas o que fortalece o seu ego, sua capacidade de existir no mundo, não é o quanto a mãe protege, mas sim o quanto ela permite que a criança experimente o mundo com segurança emocional. Muitas mães, com medo de ver o filho sofrer, constroem um escudo invisível. Elas tomam decisões por eles. Elas falam por eles, elas carregam por eles. Com isso, o filho até parece bem, mas na verdade está emocionalmente estragado, porque nunca precisa se posicionar. É como se o ego da criança ficasse atrofiado pela falta de uso. Será que eu estou protegendo demais a ponto de impedir que o meu filho cresça por dentro? Sim, talvez esteja, mas isso pode mudar. Você não precisa largar o seu filho, precisa apenas confiar nele o suficiente para deixar ele se frustrar, errar e tentar de novo, porque esse é o espaço que o ego se fortalece, na ação e não na proteção. Quanto mais eu tiver por perto, mais seguro o meu filho vai estar. A segurança emocional, ela não nasce da segurança constante, mas da confiança construída pela autonomia. Crianças se sentem seguras quando elas percebem que são capazes. E isso só acontece quando a mãe se afasta o suficiente para que o filho se aproxime de si mesmo. Parte 2, superproteção. A frustração como vacina emocional. Muitos pais fazem de tudo para que o seu filho não se frustre. Compram o que ele quer. Resolvem conflitos por ele, trocam o brinquedo quebrado antes mesmo que eles percebam. E tudo isso com a intenção aparentemente nobre, proteger da dor. Mas o que nem todos percebem é que frustração não é veneno.
É vacina emocional, porque é no não que o ego aprende a lidar com a realidade. É na espera que ele desenvolve o controle. E é no erro que ele amadurece. E a criança que nunca enfrenta o não do mundo cresce esperando que a vida sempre funcione como os pais. Sempre resolvendo, sempre oferecendo, sempre salvando. Mas e se meu filho sofrer demais? Não é cruel se eu deixar ele frustrado. Não é crueldade, é treino. Assim como o corpo se fortalece ao lidar com desafios físicos, o ego se fortalece ao enfrentar pequenas doses de frustrações. Você não precisa causar o sofrimento, mas precisa permitir que ele sinta o impacto da realidade. Isso é humanidade. Dizem que frustração é algo que deu errado na educação. Na verdade, a ausência de frustração é o que gera adultos despreparados emocionalmente. Pessoas que explodem por pouco, pessoas que desistem fácil, que não suportam ser contrariadas, são muitas vezes crianças que não foram vacinadas com um não. A mãe carente que confunde amor com posse. Nem toda superproteção vem de um excesso de amor. E muitas vezes vem de um vazio que a mãe tenta preencher com o filho. Ela diz que está cuidando, mas na verdade ela está se apegando. Ela diz que está presente, mas está dependente. Essa mãe, ela não percebe que inconscientemente ela transformou o seu filho numa tábua de salvação emocional. Ela observa, ela controla, ela vive por ele. Não porque ele precise, mas porque ela precisa dele para não se sentir sozinha, inútil ou rejeitada. E aí toda tentativa de autonomia do filho se torna uma ameaça. Quando ele cresce, ela infantiliza. Tenta decidir, ela corrige. E quando ele quer distância, ela magoa. Será que eu tô sufocando meu filho porque, no fundo, tenho medo de ficar sozinha? Essa é uma pergunta difícil, mas libertadora. A solução não é se culpar, mas olhar para si com honestidade. Quando a mãe cuida da sua própria carência, ela liberta o filho do peso de ser aquilo que nunca deveria ser. Um curativo emocional. Sou uma ótima mãe porque o meu filho me ama e nunca quer se afastar de mim. O verdadeiro amor maternal, ele permite a separação saudável. Quando o filho precisa se afastar para ser quem realmente ele é, e mesmo assim ele sente que pode voltar, aí sim há a maturidade emocional dos dois lados. Parte 4. O medo da dor que produz mais dor. A cena é comum. A criança cai, chora, e a mãe corre aflita, tentando apagar o sofrimento antes que ele se instale. Tira a dor com um doce, uma distração, não foi nada, levanta. Por trás desse gesto, muitas vezes há algo mais profundo do que só amor. O pavor da dor. Não a dor da criança, mas a dor que a dor da criança provoca na mãe. É como se ver o filho sofrer acionasse nela uma dor antiga, mal resolvida, algo que precisa ser silenciado imediatamente. Só que esse silenciar ensina ao filho que dor é algo inaceitável, insuportável, proibido. E ao crescer, ele não aprende a lidar com a dor e sim fugir dela. Mas e se meu filho sofrer demais e isso marcar para sempre? Sofrer não é o problema. O problema é não saber o que fazer com o sofrimento. A dor não destrói uma criança. O que destrói é o abandono emocional, a negação, o silêncio sobre o que ela sente. Ensinar a lidar com a dor é dar estrutura psíquica. E isso só acontece quando a mãe tolera ver o sofrimento do filho, sem tentar apagá-lo, mas estando ali, com base, segura. Eu sou uma boa mãe porque evito que o meu filho sofra. A melhor mãe não é a que evita a dor, mas a que ensina o filho a atravessá-la, porque a dor faz parte da vida e o preparo para ela é o melhor presente que você pode oferecer. Parte 5. O adulto infantilizado que não se autoriza. Ele já tem idade, tem corpo de adulto, talvez até tenha um diploma, um trabalho, uma vida própria, mas por dentro ainda é um menino inseguro que espera alguém dizer o que fazer. Tem medo de errar, evita escolhas difíceis, trava diante das responsabilidades. E o pior, se culpa por não conseguir ser forte o quanto deveria ser. O que poucos percebem é que esse adulto não foi preparado para se autorizar. Ele cresceu sob a sombra de uma presença tão protetora, tão resolutiva, que nunca precisou desenvolver a sua própria voz. A sua bússola interna, ela ficou apagada, porque sempre teve alguém decidindo o caminho por ele. Porque mesmo depois de adulto, eu ainda me sinto como uma criança perdida. Porque o ego, quando não amadurece na infância, fica preso no modo infantil de viver, buscando validação, esperando permissão, fugindo de riscos. Mas isso pode mudar. O processo de amadurecimento, ele pode acontecer em qualquer
qualquer fase da vida, desde que você reconheça de onde vem essa paralisia. Da superproteção que parecia amor, mas que impediu a sua autonomia. Se meu filho for muito bem cuidado, ele nunca vai ter dificuldade na vida. A verdade é que excesso de cuidado formam adultos que vivem pedindo licença para existir. O bom cuidado não é o que protege de tudo, mas o que prepara para tudo. Quem ama liberta, e quem se liberta se autoriza. E você não precisa deixar de amar, mas precisa entender que amar não é salvar, é preparar. A superproteção ela parece doce, mas esconde um veneno sutil. Ela rouba de seu filho o direito de se tornar quem ele é. Ele não precisa de uma mãe que vive por ele. Precisa de uma mãe que diga: eu confio em você, vá, mas se errar eu estarei aqui. Não para te impedir, mas para te acolher. Porque no fim, a maior prova de amor não é segurar, é deixar ir com estrutura interna o suficiente para que ele volte. Não por necessidade, mas por escolha. E agora é a hora que você deixa like, se inscreve no canal e assiste esse vídeo que está aparecendo em algum canto da tela. Informações importantes na descrição e se controle, só você transforma o seu resultado em positivo.